Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira revelação de Nossa Senhora, primeiro segredo, lá em Fátima, em 1917, né? E chegamos à conclusão que é importante ouvir ainda o que ela queria nos dizer naquela época, né? Essa foi mais ou menos pergunta, né? O que temos que fazer com tudo isso, né? Vocês pensaram sobre essa questão? Sim, ao meditar sobre isso, né, sobre a questão o papel de Maria na nossa fé, a gente olha para as passagens bíblicas, para as Sagradas Escrituras, e a gente vê pequenas frases de Maria que poderiam resumir todo o Evangelho. Quando nós temos lá em João 2, no versículo 5, o episódio das bodas de Caná, Maria, com a sua sabedoria, esposa do Espírito Santo, nossa mãe do Verbo encarnado, ela diz o seguinte: fazei o que ele vos disser. E tem gente que coloca essa frase até em camisa, né, na igreja, né, bota um ícone de Nossa Senhora ou uma imagem de Nossa Senhora, coloca a passagem João 2,5, fazei o que ele vos disser. E essa frase é um resumo de todas as aparições de Maria. Porque quando Maria se revela em uma aparição sobrenatural, logicamente suscitada por Deus, Maria está nos pedindo para olhar para Jesus e seguir o que Jesus nos ensina. E será que realmente estamos ouvindo Jesus, Ele que nos traz a verdade? Será que estamos realmente seguindo os ensinamentos do Verbo de Deus? Então, olhando para o que Maria nos diz, como nossa maior catequista, a gente pode se perguntar, né, e refletir sobre isso. Será que a gente está seguindo a verdade? Sendo cristão, nós estamos sendo cristãos efetivamente na escola, no trabalho, na igreja, nosso convívio social? Marcos, hoje a gente vive, né, essa ditadura do relativismo, né? Sim. Onde não existe mais certo ou errado, tudo é certo, nada é errado, tudo é permitido. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. A cada momento, a gente falou alguns programas atrás sobre a tal da teologia do politicamente correto, né? Então, vale a pena a gente refletir mesmo sobre isso, né? Eu vi um padre falando, né, durante a semana que passou sobre concordar, aceitar e respeitar, né? Sim. Parece que essas três palavras são a mesma coisa, né? Então, respeitar, concordar e aceitar. Se aceitar ou concordar, está ligado a respeitar. E a gente sabe que não está. São três coisas totalmente distintas. De respeito, né? Respeite o que eu estou falando, mas na verdade você não tem que respeitar, você já tem que Tem aceitar. que aceitar e tem que concordar. Se bobear, aderir, né? E praticar. Exatamente. Então, e aí me veio, assim, será que as pessoas hoje elas estão querendo realmente buscar a verdade? Me veio uma passagem, né, como você falou das bodas de Caná, da passagem de João 18:38, né, em que Jesus vai estar diante de Pilatos, né, e Pilatos vai perguntar para ele o que é a verdade, né? E se a gente lê uma parte que eu não tinha prestado atenção no Evangelho, né, Pilatos pergunta para ele o que é a verdade e sai. Porque talvez ele não queria ouvir o que é a verdade, né? Será que a gente está querendo ouvir a verdade? Será que a gente... Porque não só ouvir, mas aderir à verdade, né? A passagem é assim, ó: disse-lhe Pilatos, que é a verdade. Falando isso, saiu de novo. Eu estava muito interessado. Exatamente. Né? Foi ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Ele não estava interessado em realmente saber de Jesus qual é a verdade, o que ele trazia para a humanidade, né? Eu penso assim que o grande nosso problema é que tantas vezes procuramos Deus porque enxergamos nele solução para aqueles problemas que sozinhos aparentemente não sabemos resolver. Ou seja, estou atrás de Deus porque tem uma coisa que eu tentei resolver, ou então os outros vão fazer ou não por mim, então eu queria que tudo corresse bem. Aí vamos atrás do próprio Deus, como se fosse aquele que nos socorre para que nossos planos se tornem realidade. E este parece que é vamos dizer, costume muito comum, né?
Mas se vamos resumir a nossa fé apenas no olhar deste a Deus, então estamos realmente distorcendo muito aquilo que é a nossa fé. Porque a fé, em primeiro lugar, olhando essas questões que vocês trouxeram para nós, é para nos orientar. Este é o primeiro objetivo, né? Toda a revelação de Deus é para nos orientar, né? E o ser humano tem este problema de querer ir pelos seus próprios pensamentos. Eu vou seguir as minhas ideias, porque me parecem boas. E não assim que o ser humano quer realmente errar ou quer fazer coisas más. Até que tem pessoas que, desta maneira, exatamente pensam e organizam a sua vida. Tem um prazer, tem uma alegria, parece, né, satisfação de fazer o mal mesmo, né? Mas eu acho que é pequena parte, né, da humanidade que é realmente tal perdida, né? Grande parte tem na base uma boa vontade, só que resume Deus apenas, eu não sei se não falei isso em outro nosso programa, como um mero ajudante. É? Quando, na verdade, aquilo que Marcos você falou... exatamente. O que você falou, Marcos, né? As palavras de Nossa Senhora, fazei tudo o que Ele vos disser. Tudo mesmo, tem que ser tudo tudo. Mesmo, né? Nas aparições, ela nos sugere o que devemos fazer, também falando qual vai ser consequência de não fazer a vontade de Jesus. Sim. Ou seja, onde a humanidade vai se prejudicar se não viver aquilo que Deus está nos ensinando. E é bom que fique bem claro que ela não revela nada de novo, ela não cria outro mandamento, ela não elimina um sacramento, ela simplesmente pede que olhemos para o seu filho e o sigamos verdadeiramente, né? Sim, isso sim. Não está acontecendo Lembramos, muitas das vezes. Lembramos claramente que Jesus, ele se revela para nós como o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos aqui já logo resposta à sua pergunta, João, né? E a Pilatos, que não estava muito interessado, né? Exatamente, sobre essa questão, né? Que nós queremos saber o que é verdade, né? E você mesmo falou, no mundo de hoje, nessa ditadura do relativismo, realmente parece que não tem mais uma verdade que poderia ser acolhida, abraçada. E eu te digo com toda certeza, se vamos olhar as verdades apresentadas pelo ser humano, todas elas são iguais e todas elas são falhas. Algumas mais, algumas menos. Apenas algumas no meio de todas elas se salvam, desde quando são coerentes com a verdade que é próprio Jesus Cristo. E é importante, bispo, que é interessante, aliás, que essas ideologias, essas crenças humanas, elas têm umas estruturas parecidas. Tentar trazer algo para que satisfaça o homem pessoalmente, mas na verdade o afasta da verdade em Jesus. Desculpe a redundância, mas efetivamente é isso que acontece. Por incrível que pareça, quando não parte de Deus, é para acabar afastando o homem de Deus. E no terceiro passo, leva à destruição do próprio homem, que colide exatamente com a primeira intenção, que é satisfazer o homem em algum aspecto. O homem não consegue sozinho alcançar essa felicidade, alcançar esses propósitos. Ele apenas consegue disfarçar um caminho de autodestruição. Ele vai se destruindo aos poucos, ele vai se perdendo. Sim, né? sim. Com essa falácia de roupagem de verdade. Verdade. E essa questão do relativismo, nós percebemos que ela não se sustenta, né? Porque se alguém vai dizer, não, tudo é relativo, então aquilo que a pessoa já está falando é relativo também. Então não tem o porquê dar uma atenção a uma teoria dessa, né? São apenas, e eu acho, sempre disfarces que têm, no fundo, algumas segundas intenções, né? Que não é, na verdade, uma proposta positiva que traz para um ser humano uma coisa que realmente edifica ele e, no longo prazo, traz grandes benefícios. Exatamente ao contrário.
né? Dizendo para o ser humano faça o que quiser, na verdade está dizendo se destrua. Interessante que o fundador, agora não me recordo, da primeira igreja de Satanás, não estou brincando não, foi anos atrás, acho que... Felizmente existem. Existem sim, quando foi criada ele escreveu uma Bíblia também, como se fosse a base deste pensamento que ele quis e transformou realmente numa igreja, né? Onde a regra principal é faça o que quiser, né? É interessante que isso lembra... É o contrário do que Nossa Senhora pede, né? Faça o que Jesus disser, né? Ou que Santo Agostinho falava de amar e fazer o que quiser, no sentido que se o teu coração, teu pensamento é regido por amor a Deus, ou pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, né? Neste sentido, o ser humano jamais vai fazer uma coisa que poderia prejudicar a ele mesmo ou prejudicar os outros. Sim, né? claro. E aqui ele exatamente, você que me mostrou aqui agora, né? Que é Anton LaVey, exatamente ele, que coloca essa regra, faça o que quiser, né? E é interessante, né, que essa proposta do relativismo no mundo de hoje está muito compatível com essa proposta dessa igreja de Satanás, ou de Satã, né? Faça o que quiser, pensa o que quiser, não tem mais verdade, né? E todas as verdades são tratadas igualmente, como se fosse cada um pode ter uma, só que atrás existe aquilo que a gente já falou, politicamente correto. Então, no fundo, não que tudo vale, todas as verdades supostas, desde quando elas são alinhadas com aquele olhar politicamente correto. Se alguém quiser dizer não, mas eu não concordo, e eu posso ouvir e respeitar tua opinião, mas eu não concordo. Aí você logo é xingado ou então é tratado como bloqueado, cancelado, todas essas coisas, como se fosse, não, você está realmente quebrando aqui essa regra que todo mundo quer abraçar, né? Então, nós percebemos quanto que existe uma manipulação, uma maldade, na verdade, no meio de tudo isso, né? Nos convidar uma coisa que é uma opressão, na verdade. As pessoas abraçando essa ideia não percebem que livremente estão entrando numa prisão. Não existe coisa mais contraditória, né, do que um convite obrigatório. Você é convidado, mas você tem que ir. Isso, convidar. Você tem que aceitar. A liberdade de expressão, a liberdade da fé, só é para um lado, né? Só vale para um lado. Não existe liberdade assim, né? Exatamente. E vocês fizeram pensar exatamente agora numa aula que a gente teve na Escola Mater Ecclesia há muitos anos atrás, né? Que o padre, na época, era nosso professor, ele vai falar sobre ser livre e utilizar a liberdade, né? Ser livre é a livre escolha que a gente tem entre escolher entre o bem e o mal. No entanto, a gente só usa da nossa liberdade quando optamos para o bem. Quando nós optamos para o mal, nós não estamos utilizando da nossa liberdade. A pergunta que eu quero fazer para o senhor, então, Dom Tiago, é a seguinte, assim, então toda essa máquina, né, vamos pensar assim, toda essa estrutura dessa ideologia, dessa opressão que existe de relativismo, ela é manipulada pelo demônio? Será que é o demônio no mundo agindo para que construa todo esse mecanismo? E eu tenho certeza que não existem espaços que seriam neutros. Estou falando na questão dos conceitos. Porque Sim. parece que às vezes se quer dizer, né? Até às vezes as pessoas gostam assim de falar, não, eu não que acredito em Deus, eu não faço essas, mas também eu não sou do mal. É como se fosse, estou meio no meio termo, em cima do muro, como se fosse em cima do muro de ninguém. Só que em cima do muro, neste caso, ele já é o do mal, porque temos que compreender, né, que nós, na verdade, temos duas possibilidades. Estar com Deus
Eu estou falando estar com Deus não significa apenas ter uma fé que seria um cristianismo, que seria catolicismo. Não, é muito mais. Não é questão de se batizar e dizer, não, já está tudo resolvido porque me batizei. Né? A questão é, eu como ser humano, naquilo que como eu me compreendo como tal, eu quero existir como alguém que se apoia em próprio Deus, acredita nele, vai reger sua vida conforme os ensinamentos dele, vai querer se corrigir onde precisa, se superar para ir atrás das metas que este Deus está me mostrando, ou não. E esse ou não já é tudo do inimigo. Já engloba o em cima do muro, já engloba o que está realmente de mãos dadas com o maligno. E eu quero dizer mais um detalhe muito importante, né? Que uma perfeita mentira não é uma mentira descarada. Melhor mentira é aquela na qual podemos ter 95% de verdade. Um sofisma, né? 95% de verdade. E apenas 5% é mentira. Mas é naquele ponto aonde começa a nos desviar e onde nós nos começamos exatamente começa a contaminar todo o restante, o próprio ser humano para se perder. É um trabalho no longo prazo. Por causa disso, se nós queremos realmente não ter uma postura de Pilatos, de perguntar o que é verdade e antes de escutar sair, temos que então parar o que Jesus está dizendo. E repito de novo, ele disse que eu sou um caminho, a verdade e a vida. Né? Então, nele que nós encontramos tudo o que precisamos para ordenar a nossa própria vida, para sentir quem nós somos e, claro, com este olhar também ver corretamente o mundo, nossos irmãos e toda a realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.